Oração. Capítulo 13. Homens e mulheres de oração. Enoque. A oração era o fôlego da sua alma. Comungando assim com Deus, Enoque veio a refletir mais e mais a imagem divina. A sua face irradiava uma luz santa, semelhante à luz que brilhava na face de Jesus. Ao sair desta comunhão divina, até mesmo os ímpios contemplavam com espanto a marca do céu no seu rosto. A sua fé ficou mais forte, o seu amor tornou-se mais ardente com o passar dos séculos. Para ele, a oração era como que o fôlego da alma. Ele vivia na atmosfera do céu. Perturbado pela crescente maldade dos ímpios e temendo que a infidelidade deles pudesse diminuir a sua reverência por Deus, Enoque evitava a constante associação com eles e passava muito tempo em solidão, entregando-se à meditação e à oração. Assim esperava no Senhor, procurando obter um conhecimento claro da sua vontade para que a pudesse pôr em prática. Para ele, a oração era o fôlego da alma. Vivia na própria atmosfera do céu. Enoque andou com Deus através da oração. Gostaria de poder impressionar cada obreiro na causa de Deus quanto à grande necessidade de oração contínua e determinada. Não podem estar constantemente de joelhos, mas podem elevar o coração a Deus. Era deste modo que Enoque andava com Deus. Enquanto estamos empenhados no nosso trabalho cotidiano, deveríamos elevar a alma ao céu em oração. Estas petições silenciosas sobem como incenso perante o trono da graça, e o inimigo é perturbado. O cristão cujo coração está assim fixo em Deus não pode ser vencido. Nenhuma arte maligna pode destruir a sua paz. Todas as promessas da palavra de Deus, todo o poder da graça divina, todos os recursos de Jeová são empenhados para assegurar a sua salvação. Foi assim que Enoque andou com Deus, e Deus estava com ele sendo uma ajuda presente em cada momento de necessidade. Alguns indivíduos buscavam Enoque para orarem. Enoque tornou-se num pregador da justiça, tornando conhecido às pessoas aquilo que Deus lhe tinha revelado. Aqueles que temiam o Senhor procuravam este homem santo para partilharem da sua instrução e das suas orações. Quanto maiores os trabalhos de Enoque, mais fervorosas as suas orações. No meio de uma vida de trabalho ativo, Enoque mantinha firmemente a sua comunhão com Deus. Quanto maiores e mais prementes os seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram as suas orações. Ele continuou a retirar-se em certos períodos da sociedade. Depois de permanecer por algum tempo entre as pessoas, trabalhando para as beneficiar através da instrução e do exemplo, retirava-se para passar tempo na solidão, tendo fome e sede daquele conhecimento divino que só Deus pode comunicar. Abraão. A oração diária deve ascender a Deus como um suave incenso. A vida de Abraão, o amigo de Deus, foi uma vida de oração. Aonde quer que erguesse a sua tenda, era construído ao lado um altar, sobre o qual eram oferecidos os sacrifícios da manhã e da tarde. Quando a sua tenda era removida, permanecia o altar. E o cananeu nômade, ao aproximar-se desse altar, sabia quem tinha estado ali. Depois de ter montado a sua tenda, reparava o altar e adorava o Deus vivo. Assim também o lar dos cristãos deve ser uma luz no mundo. A partir dele, de manhã e à tarde, deve a oração ascender a Deus como um suave incenso. E tal como o orvalho da manhã, as suas misericórdias e as suas bênçãos descerão sobre os suplicantes. Pais e mães, cada manhã e cada tarde, reúnam os vossos filhos ao vosso redor e em súplica humilde elevem o coração a Deus em busca de ajuda. Os vossos entes queridos estão expostos à tentação. Perturbações cotidianas cercam o caminho dos jovens e dos adultos. Aqueles que querem viver uma vida paciente, amorável e animada, devem orar. Só recebendo a ajuda constante de Deus podemos ganhar a vitória sobre o eu. Cada manhã consagrem-se e consagrem os vossos filhos a Deus para esse dia. Não façam cálculos para meses ou anos, estes não são vossos. É-vos dado um breve dia. Como se fosse o vosso último dia na terra, trabalhem durante as suas horas para o Mestre. Coloquem todos os vossos planos perante Deus,
para serem executados ou abandonados, segundo indicar a sua providência. Aceitem os seus planos em lugar dos vossos, mesmo se a sua aceitação requer o abandono de projetos acalentados. Assim, a vida será moldada mais e mais segundo o exemplo divino, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7. Abraão orava com fé, apesar das circunstâncias difíceis. Abraão não podia explicar as orientações da providência. Não tinha realizado as suas expectativas, mas agarrou-se com força à promessa: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Com oração fervorosa, analisava como preservar a vida das pessoas que estavam com ele e os seus rebanhos, mas não permitiria que as circunstâncias abalassem a sua fé na palavra de Deus. Abraão orava a Deus com a confiança de uma criança que pede ao seu pai. 2 dos mensageiros celestiais partiram, deixando Abraão a sós com aquele que ele agora sabia ser o Filho de Deus. E o homem de fé intercedeu em favor dos habitantes de Sodoma. Uma vez tinha-os salvo com a sua espada, agora procurava salvá-los com a oração. Ló e a sua família ainda habitavam ali, e o amor altruísta que levou Abraão a salvá-los dos elamitas procurava agora salvá-los, se fosse a vontade de Deus, da tempestade do juízo divino. Com profunda reverência e humildade, apresentou a sua súplica: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Não havia confiança em si mesmo, não havia alarde da sua própria justiça. Não reclamou favor com base na sua obediência ou nos seus sacrifícios que tinha feito ao cumprir a vontade de Deus. Sendo ele mesmo um pecador, apelou em favor do pecador. Todos os que se aproximam de Deus devem ter este espírito. No entanto, Abraão manifestou a confiança de uma criança que pleiteia com um pai amorável. Aproximou-se do mensageiro celestial e apresentou fervorosamente a sua petição. O amor por almas prestes a perecer inspirou a oração de Abraão. Embora abominasse os pecados daquela cidade corrupta, desejava que os pecadores pudessem ser salvos. O seu profundo interesse por Sodoma mostra a ansiedade que devemos sentir pelos impenitentes. Devemos acalentar o ódio ao pecado, mas devemos sentir pena e amor pelo pecador. Jacó. A experiência de Jacó ensina-nos a importância da oração que vence. Jacó prevaleceu porque era perseverante e determinado. A sua experiência dá testemunho sobre o poder da oração importuna. É agora que devemos aprender esta lição sobre a oração que vence, sobre a fé que não cede. As maiores vitórias da Igreja de Cristo ou do cristão individual não são aquelas que são ganhas pelo talento ou pela educação, pela riqueza ou pelo favor dos homens. São as vitórias que são ganhas na câmara de audiência de Deus, quando a fé fervorosa e agonizante se apodera do poderoso braço onipotente. Aqueles que não estão dispostos a abandonar cada pecado e a buscar fervorosamente a bênção de Deus, não a obterão. Mas todos aqueles que se apoderam das promessas de Deus, como fez Jacó, e forem tão fervorosos e tão perseverantes como ele foi, serão bem-sucedidos como ele foi bem-sucedido. Moisés. Sigam o exemplo de Moisés na oração. Falem menos. Muito tempo precioso é perdido em conversa que não traz qualquer luz. Que os irmãos se unam em jejum e oração para pedirem a sabedoria que Deus prometeu prover liberalmente. Tornem conhecidos a Deus os vossos problemas. Digam-lhe como fez Moisés: eu não posso liderar este povo a não ser que a tua presença venha comigo. E depois peçam ainda mais: orem como Moisés. Rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33, 18. O que é esta glória? O caráter de Deus. Isto foi o que ele proclamou a Moisés. Moisés intercedeu com sucesso por Israel. A aliança de Deus com o seu povo tinha sido anulada, e ele declarou a Moisés: agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. O povo de Israel, especialmente a multidão mista, estava constantemente disposto a revoltar-se contra Deus.
Também murmuravam contra o seu líder e desgostavam-no por causa da sua incredulidade e teimosia, pelo que seria uma tarefa laboriosa e probante conduzi-los até a terra prometida. Os seus pecados já tinham cancelado o favor de Deus e a justiça impunha a sua destruição. Portanto, o Senhor propôs destruí-los e fazer de Moisés uma poderosa nação. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Foram as palavras de Deus. Se Deus tinha decidido destruir Israel, quem pleitearia pela causa deles? Quão poucos não teriam deixado os pecadores entregues ao seu destino? Quão poucos não teriam trocado alegremente uma sorte de fadiga, de preocupação e de sacrifício, pagos com ingratidão e murmuração, por uma posição de conforto e de honra, quando era o próprio Deus que oferecia a libertação. Mas Moisés percebeu haver espaço para a esperança, quando parecia haver apenas desencorajamento e ira. As palavras de Deus, agora, pois, deixa-me, foram por ele entendidas como não proibindo, mas encorajando a intercessão, implicando que apenas as orações de Moisés podiam salvar Israel, pelo que, se lhe fosse suplicado, Deus pouparia o seu povo. Ao interceder Moisés por Israel, a sua timidez desapareceu perante o seu profundo interesse e amor por aqueles a favor de quem tinha sido, nas mãos de Deus, um instrumento de auxílio. O Senhor ouviu as suas súplicas e concedeu o pedido da sua oração altruísta. Deus tinha provado o seu servo. Ele tinha testado a sua fidelidade e o seu amor por aquele povo pecador e ingrato, e Moisés tinha nobremente suportado o teste. O seu interesse por Israel não provinha de um motivo egoísta. A prosperidade do povo escolhido de Deus era-lhe mais cara do que a honra pessoal, do que o privilégio de se tornar o pai de uma poderosa nação. Deus ficou satisfeito com a sua fidelidade, com a sua simplicidade de coração e com a sua integridade, e ele confiou-lhe como fiel pastor a grande tarefa de liderar Israel até a terra prometida. Moisés continuou a apresentar com veemência as suas petições a Deus. Moisés conhecia bem a perversidade e a cegueira daqueles que tinham sido colocados sob o seu cuidado. Sabia as dificuldades que tinha de enfrentar, mas tinha aprendido que, de modo a prevalecer junto do povo, deveria ter a ajuda de Deus. Pleiteou no sentido de obter uma revelação mais clara da vontade de Deus e uma certeza da sua presença. Eis que tu me dizes, faz subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. A resposta foi, a minha presença irá contigo, para te fazer descansar. Mas Moisés ainda não estava satisfeito. A sua alma estava oprimida por uma percepção dos resultados terríveis que ocorreriam caso Deus deixasse Israel entregue à dureza de coração e à impenitência. Não podia suportar que os seus interesses fossem separados dos interesses dos seus irmãos, pelo que orou para que o favor de Deus mostrado ao seu povo pudesse ser restaurado e para que o sinal da sua presença pudesse continuar a dirigir a sua viagem. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados sermos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? E o Senhor disse, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Ainda assim, o profeta não parou de pleitear. Cada oração tinha sido respondida, mas ele tinha sede de maiores sinais do favor de Deus. Fez agora um pedido que nenhum ser humano ainda tinha feito. Rogo-te que me mostres a tua glória. Deus não censurou o seu pedido como sendo algo de presunçoso, mas foram pronunciadas estas palavras cheias de graça. Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Nenhum homem, no presente estado mortal, pode contemplar a glória não velada de Deus e viver. Mas Moisés estava seguro de que deveria contemplar tanto da glória divina quanto pudesse suportar.
De novo foi convocado para o cimo do monte. Então a mão que fez o mundo, aquela mão que transporta as montanhas sem que o sintam, Jó capítulo 9, verso 5, tomou esta criatura de pó, este poderoso homem de fé, e colocou-o numa fenda da penha, enquanto a glória de Deus e toda a sua bondade passavam perante ele. Esta experiência, sobretudo a promessa de que a presença divina o acompanharia, foi para Moisés uma garantia de sucesso no trabalho que tinha perante ele, e considerou-a de valor infinitamente maior do que toda a sabedoria do Egito ou do que todas as suas realizações como estadista e líder militar. Nenhum poder, habilidade ou sabedoria podem tomar o lugar da presença de Deus. Sob pressão, a oração de Moisés foi quase uma queixa. O coração de Moisés derreteu-se. Tinha pleiteado para que Israel não fosse destruído, ainda que a sua própria posteridade pudesse tornar-se então numa grande nação. No seu amor por eles, tinha orado para que o seu nome fosse riscado do livro da vida, caso eles fossem deixados a perecer. Tinha arriscado tudo por eles, e esta era a sua resposta. Acusaram-no de ser a causa de todas as suas dificuldades, mesmo dos seus sofrimentos imaginários, e a sua murmuração ímpia tornava duplamente pesado o fardo do cuidado e da responsabilidade que pesava sobre ele. Na sua perturbação foi tentado até a desconfiar de Deus. A sua oração foi quase uma queixa. Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. O Senhor escutou atentamente a sua oração, e ordenou-lhe que reunisse 70 homens entre os anciãos de Israel, homens não apenas avançados nos anos, mas também possuindo dignidade, juízo são e experiência. E os trarás perante a tenda da congregação, disse ele, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só não o leves. Moisés orou pedindo misericórdia para Israel. Moisés ergueu-se agora e entrou no tabernáculo. O Senhor declarou-lhe, com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Mas, mais uma vez, Moisés pleiteou a causa do seu povo. Não podia consentir que eles fossem destruídos, para que ele mesmo fosse feito uma nação mais poderosa. Apelando à misericórdia de Deus, disse, agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em beneficência. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. O Senhor prometeu poupar Israel de uma destruição imediata, mas por causa da sua incredulidade e covardia, não podia manifestar o seu poder para dominar os seus inimigos. Portanto, na sua misericórdia, ordenou-lhes, como um único procedimento seguro, que regressassem em direção ao Mar Vermelho. As orações de Moisés pouparam os israelitas aos juízos de Deus. Quando o povo contemplou o homem idoso que muito em breve lhe seria tirado, lembraram-se com um novo e mais profundo apreço da sua ternura paternal, dos seus conselhos sábios e dos seus trabalhos infatigáveis. Quantas vezes, quando os seus pecados tinham convidado os juízos justos de Deus, as orações de Moisés tinham prevalecido, levando-o a poupá-los. O seu desgosto foi acentuado pelo remorso. Lembraram-se amargamente de que a sua própria perversidade tinha provocado Moisés, levando-o a cometer o pecado pelo qual teria de morrer. A oração final de Moisés, atendida no Monte da Transfiguração. Nunca, até serem exemplificados no sacrifício de Cristo, foram a justiça e o amor de Deus mais manifestamente exibidos do que no seu lidar com Moisés. Deus manteve Moisés fora de Canaã para ensinar uma lição que nunca deveria ser esquecida. Ele exige total obediência, e que os homens devem acautelar-se de tomarem para si a glória que é devida ao seu Criador.
Ele não podia conceder a oração de Moisés para que este pudesse partilhar da herança de Israel, mas não esqueceu ou abandonou o seu servo. Tinha notado todo o ato de serviço fiel no decurso daqueles longos anos de conflito e de provação. No topo do Monte Pisga, Deus chamou Moisés para herdar uma herança infinitamente mais gloriosa do que a Canaã terrestre. No Monte da Transfiguração, Moisés estava presente com Elias, que tinha sido transladado. Foram enviados como portadores de luz e de glória do Pai para o seu filho, e assim a oração de Moisés, pronunciada tantos séculos antes, foi por fim atendida. Ele esteve de pé sobre a montanha agradável, no interior da herança do seu povo, testemunhando daquele em quem se centravam todas as promessas feitas a Israel. Esta é a última cena revelada à visão dos mortais na história daquele homem tão honrado pelo céu. Ana. O exemplo de Ana é um encorajamento para todas as mães. De Siló, Ana regressou pacatamente ao seu lar em Ramá, deixando a criança Samuel para ser formada para o serviço na casa de Deus, sob a instrução do sumo sacerdote. Desde o primeiro alvorecer do intelecto, ela tinha ensinado seu filho a amar e a reverenciar Deus e a considerar-se como pertencendo ao Senhor. A partir de cada objeto familiar que o rodeava, ela tinha procurado conduzir os seus pensamentos para o Criador. Depois de separada do seu filho, a solicitude da fiel mãe não cessou. Cada dia, ele era o tema das suas orações. Cada ano, ela fazia com as suas próprias mãos uma túnica de serviço para ele, e quando subia com o seu marido a Siló, dava à criança este lembrete do seu amor. Cada fibra da pequena veste tinha sido tecida com uma oração, pedindo que ele pudesse ser puro, nobre e verdadeiro. Ela não pedia grandeza mundana para o seu filho, mas pleiteava fervorosamente para que ele atingisse a grandeza que o céu valoriza, que honrasse Deus e abençoasse os seus semelhantes. Que recompensa foi a de Ana! E que encorajamento à fidelidade ao seu exemplo! Há oportunidades de valor inestimável, interesses infinitamente preciosos confiados a cada mãe. As humildes rotinas de deveres que as mulheres acabam por considerar uma tarefa fatigante deveriam ser consideradas como uma obra grandiosa e nobre. É privilégio da mãe abençoar o mundo com a sua influência, e ao fazer isto trará alegria ao seu coração. Ela pode estabelecer caminhos retos para os pés dos seus filhos através da luz e das sombras, que conduzem até as gloriosas alturas. Mas é apenas quando ela procura, na sua própria vida, seguir os ensinos de Cristo, que a mãe pode esperar formar o caráter dos seus filhos segundo o padrão divino. O mundo está cheio de influências corruptoras. A moda e o costume exercem um forte poder sobre os jovens. Se a mãe falha no seu dever de instruir, de guiar e de restringir, os seus filhos aceitarão naturalmente o mal e desviar-se-ão do bem. Que toda a mãe se dirija frequentemente ao seu Salvador com a oração. Ensina-nos como devemos orientar a criança e que lhe devemos fazer. Que ela obedeça à instrução que Deus deu na sua palavra e ser-lhe dada a sabedoria conforme a sua necessidade. Ana era uma mulher de oração. Ana não censurou o seu marido pelo seu casamento pouco sábio. O desgosto que ela não podia partilhar com nenhum amigo terreno, ela apresentou ao Pai Celestial e procurou consolação apenas daquele que tinha dito: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Há um poder enorme na oração. O nosso grande adversário procura constantemente manter a alma perturbada longe de Deus. Um apelo ao céu pelo mais humilde santo é mais temido por Satanás do que os decretos de governos ou os mandatos de reis. A oração de Ana não foi ouvida por ouvidos mortais, mas chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Ela pleiteou fervorosamente para que Deus eliminasse a sua vergonha e lhe concedesse o prêmio mais altamente valorizado pelas mulheres daqueles tempos, a bênção da maternidade. Estando ela a debater-se na oração, a sua voz não emitia qualquer som, mas os seus lábios moviam-se e o seu rosto evidenciava uma profunda emoção. E agora outra provação aguardava a humilde suplicante.
Quando os olhos de Eli, o sumo sacerdote, pousaram sobre ela, ele pensou precipitadamente que ela estava embriagada. A folia festiva tinha em grande parte suplantado a verdadeira piedade entre o povo de Israel. Casos de intemperança, mesmo entre as mulheres, eram uma ocorrência frequente. E agora Eli decidiu administrar o que considerava ser uma censura merecida. Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ana tinha estado a comungar com Deus. Acreditava que a sua oração tinha sido ouvida, e a paz de Cristo encheu o seu coração. Tinha uma natureza gentil e sensível. No entanto, não cedeu quer ao desgosto, quer à indignação perante a acusação injusta de estar embriagada na casa de Deus. Com a devida reverência pelo ungido do Senhor, calmamente rejeitou a acusação e declarou a causa da sua emoção. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Convencido de que a sua censura tinha sido injusta, Eli respondeu: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Na sua oração, Ana tinha feito um voto de que, se o seu pedido fosse concedido, dedicaria o seu filho ao serviço de Deus. Deu a conhecer este voto ao seu marido e ele confirmou-o num solene ato de adoração, antes de deixarem Siló. A oração de Ana foi respondida, e ela recebeu o dom pelo qual tinha suplicado com tanto fervor. Ao olhar para o penhor do favor divino, ela deu à criança o nome Samuel, pedido a Deus. Elias orou pelo arrependimento de Israel. Entre as montanhas de Gileade, a leste do Jordão, habitava nos dias de Acabe um homem de fé e de oração, cujo ministério destemido estava destinado a deter a rápida expansão da apostasia em Israel. Estando muito longe de qualquer cidade de renome e não ocupando um lugar de destaque na vida, Elias, o tesbita, não deixou de entrar na sua missão com plena confiança no propósito de Deus de preparar o caminho perante ele e de lhe dar abundante sucesso. A palavra de fé e de poder estava nos seus lábios, e toda a sua vida foi dedicada à obra de reforma. Era a voz que clama no deserto, para censurar o pecado e rechaçar a maré do mal. E embora viesse ao povo como um reprovador do pecado, a sua mensagem oferecia o bálsamo de Gileade às almas doentes com o pecado de todos aqueles que desejavam ser curados. Vendo Elias que Israel se afundava cada vez mais na idolatria, a sua alma ficou perturbada e a sua indignação foi despertada. Deus tinha feito grandes coisas pelo seu povo, tinha-o libertado da escravidão e tinha-lhe dado as terras das nações, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Salmos 105, 44 e 45. Mas os desígnios beneficentes de Jeová estavam agora totalmente esquecidos. A incredulidade estava a separar rapidamente a nação eleita da fonte da sua força. Vendo esta apostasia, a partir do seu retiro da montanha, Elias foi dominado pela mágoa. Com angústia de alma, pediu a Deus que detivesse no seu rumo ímpio o povo antes favorecido, que o visitasse com juízo, se fosse necessário, para que eles pudessem ser levados a ver na sua verdadeira luz o seu afastamento do céu. Ansiava vê-los serem levados ao arrependimento, antes de se embrenharem a tal ponto na realização do mal que levassem o Senhor a destruí-los completamente. A oração de Elias foi respondida. Os apelos, os protestos e os avisos frequentemente repetidos tinham falhado em levar Israel ao arrependimento. Tinha chegado o tempo em que Deus deveria falar-lhes através de juízos. Dado que os adoradores de Baal pretendiam que os tesouros do céu, o orvalho e a chuva não provinham de Jeová, mas das forças governantes da natureza, e que era através da energia criativa do sol que a terra era enriquecida e produzia abundantes colheitas, a maldição de Deus deveria vir pesadamente sobre a terra poluída. Deveria ser mostrado às apóstatas tribos de Israel a loucura de confiarem no poder de Baal para obterem as bênçãos temporais.
Até que elas voltassem para Deus arrependidas e o reconhecessem como a fonte de todas as bênçãos, não cairia orvalho ou chuva sobre a terra. O temor de Deus estava a diminuir diariamente em Israel. Os sinais blasfemos da sua idolatria cega viam-se por todo o Israel de Deus. Ninguém havia que ousasse arriscar a sua vida, opondo-se abertamente à prevalecente idolatria blasfema. Os altares de Baal e os sacerdotes de Baal, que sacrificavam ao sol, à lua e às estrelas, estavam por todos os lados. Tinham consagrado templos e bosques, onde fora colocada a obra das mãos dos homens para ser adorada. Os benefícios que Deus dava ao seu povo não lhe suscitava gratidão para com o doador, pois todos os dons generosos do céu, os ribeiros abundantes, as correntes de águas vivas, o orvalho suave e os aguaceiros de chuva que refrescavam a terra e que fazem os seus campos produzirem abundantemente, eles atribuíam ao favor dos seus deuses. A alma fiel de Elias ficou desgostada. A sua indignação foi despertada e ele encheu-se de zelo pela glória de Deus. Viu que Israel estava mergulhado numa terrível apostasia. Foi dominado pelo espanto e pelo desgosto diante da apostasia do povo, quando recordou as grandes coisas que Deus tinha operado em seu favor. Mas tudo isto fora esquecido pela maioria do povo. Ele foi perante Deus e, com a sua alma torturada pela angústia, pleiteou para que ele salvasse o seu povo, ainda que recorrendo aos seus juízos. Implorou que Deus retivesse do seu povo ingrato o orvalho e a chuva, os tesouros do céu, para que o apóstata Israel tivesse de procurar em vão que os seus ídolos de ouro, de madeira e de pedra, o sol, a lua e as estrelas, os seus deuses, regassem a terra e a enriquecessem, levando-a a produzir em abundância. Deus disse a Elias que tinha ouvido a sua oração. Ele reteria do seu povo o orvalho e a chuva, até que este voltasse arrependido para Deus. Durante os longos anos de seca e de fome, Elias orou com fervor para que o coração de Israel pudesse desviar-se da idolatria para a fidelidade a Deus. O profeta esperou pacientemente enquanto a mão do Senhor pesava sobre a terra ferida. Ao ver evidências do sofrimento e da carência que se multiplicavam por toda a parte, o seu coração foi torturado pela mágoa e ansiava por poder para efetuar rapidamente uma reforma. Mas o próprio Deus estava a realizar o seu plano e tudo o que o seu servo podia fazer era continuar a orar com fé e esperar o momento de agir com toda a decisão. Elias é um exemplo de alguém que prevaleceu através de oração fervorosa. Deveríamos passar muito tempo em oração secreta. Cristo é a vinha, nós somos os ramos. Para que possamos crescer e florescer, devemos retirar continuamente seiva da vinha viva, de modo a sermos nutridos por ela, pois separados da vinha não temos força. Eu perguntei ao anjo sobre a razão por que não havia mais fé e mais poder em Israel. Ele disse: vocês largam o braço do Senhor cedo demais. Apresentem com ênfase as vossas petições perante o trono e mantenham-se agarrados a ele através de uma fé forte. As promessas são certas. Creiam que receberão as coisas que pedem e tê-las-ão. Foi-me então indicado Elias. Ele estava sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor. A sua fé suportou a prova. Por 7 vezes orou perante o Senhor e, por fim, foi vista a nuvem. Vi que nós tínhamos duvidado das seguras promessas e tínhamos ferido o Salvador pela nossa falta de fé. Disse o anjo: enverga a armadura e, sobretudo, toma o escudo da fé, pois isso protegerá o coração, a própria vida, dos dardos inflamados do maligno. Se o inimigo puder levar os desanimados a tirarem os seus olhos de Jesus e a olharem para si mesmos e a demorarem-se na sua indignidade, em vez de se demorarem na dignidade de Jesus, no seu amor, nos seus méritos e na sua grande misericórdia, ele retirar-lhes-á o seu escudo de fé e alcançará o seu objetivo. Ficarão expostos às suas tentações inflamadas. Portanto, os fracos devem olhar para Jesus e crer nele. Assim, exercitarão a fé. Os mensageiros de Deus devem demorar-se muito junto dele, se desejarem ter sucesso na sua obra. Conta-se a história de uma mulher idosa do condado de Lancashire, que estava a ouvir as razões que os seus vizinhos davam para explicar o sucesso do seu pastor.
Eles falavam dos seus dons, do seu estilo de pregação, das suas maneiras. Não, disse a velha senhora, eu digo-vos o que é. O vosso homem é muito íntimo do Altíssimo. Quando os homens são tão dedicados como era Elias e possuem a fé que ele teve, Deus revelar-se-á tal como o fez então. Quando os homens pleitearem com o Senhor como fez Jacó, os resultados que então foram vistos serão novamente vistos. Poder virá de Deus em resposta à oração da fé. A oração de Elias no Monte Carmelo foi respondida de um modo dramático. Lembrando o povo da longa apostasia que tinha despertado a ira de Jeová, Elias apelou que humilhassem o seu coração e se virassem para o Deus dos seus pais, de modo que a maldição que repousava sobre a terra de Israel pudesse ser removida. Então, curvando-se reverentemente perante o Deus invisível, ergueu as suas mãos ao céu e pronunciou uma oração simples. Os sacerdotes de Baal tinham gritado, espumado e saltado, desde a manhã até o fim da tarde. Mas ao orar Elias, nenhum grito irracional ressoa no Monte Carmelo. Ele ora como se soubesse que Jeová está ali, como testemunha daquela cena, como ouvinte do seu apelo. Os profetas de Baal oraram selvática e incoerentemente. Elias ora de modo simples e fervoroso, pedindo a Deus que mostre a sua superioridade sobre Baal, de modo que Israel possa ser levado a virar-se para ele. Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, implora o profeta, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Um silêncio opressivo pela sua solenidade repousa sobre todos. Os sacerdotes de Baal tremem de terror. Conscientes da sua culpa, anteveem uma pronta retribuição. Logo que a oração de Elias termina, chamas de fogo como brilhantes raios de relâmpago descem do céu sobre o altar levantado, consumindo o sacrifício, lambendo a água na vala e consumindo até mesmo as pedras do altar. O brilho da labareda ilumina a montanha e deslumbra os olhos da multidão. Nos vales mais abaixo, onde muitos estão a observar num suspense ansioso, os movimentos dos que estão lá em cima, a descida do fogo é claramente vista, e todos ficam espantados com o que é visto. Parece-se com o pilar de fogo que no Mar Vermelho separou os filhos de Israel da hoste egípcia. As orações de Elias reclamavam pela fé as promessas de Deus. Com a chacina dos profetas de Baal, o caminho estava aberto para se levar avante uma poderosa reforma entre as 10 tribos do Reino do Norte. Elias tinha exposto perante o povo a sua apostasia, apelou-lhes a que humilhassem o seu coração e voltassem para o Senhor. Os juízos do céu tinham sido executados, o povo tinha confessado seus pecados e tinha reconhecido o Deus dos seus pais como Deus vivo. E agora a maldição do céu deveria ser retirada e as bênçãos temporais da vida deveriam ser renovadas. A terra devia ser refrescada com a chuva. Sobe, come e bebe, disse Elias a Acabe, porque ruído há de uma abundante chuva. Então o profeta foi até ao topo da montanha para orar. Não era por causa de qualquer evidência de que os aguaceiros estavam prestes a cair que Elias podia ordenar a Acabe que se preparasse para a chuva. O profeta não via quaisquer nuvens no céu, não ouvia qualquer trovão. Falou simplesmente as palavras que o Espírito do Senhor o tinha levado a falar, em resposta à sua forte fé. Ao longo de todo o dia, tinha realizado inexoravelmente a vontade de Deus e tinha revelado a sua confiança implícita nas profecias da palavra de Deus. E agora, tendo feito tudo o que estava em seu poder, sabia que o céu concederia livremente as bênçãos preditas. O mesmo Deus que tinha enviado a seca, tinha também prometido uma abundância de chuva como recompensa da prática da justiça. E agora Elias aguardava a chuva prometida. Numa atitude de humildade, com o seu rosto entre os seus joelhos, intercedeu junto de Deus em favor do penitente Israel. Vez após vez, Elias enviou seu servo
para um ponto do monte onde se podia ver o Mediterrâneo, para saber se havia algum sinal visível de que Deus tinha ouvido a sua oração. Todas as vezes o servo regressava com a indicação: não há nada. O profeta não ficou impaciente, nem perdeu a fé, mas continuou a pedir fervorosamente. 6 vezes o servo regressou com a indicação de que não havia sinal de chuva nos céus de bronze. Sem se intimidar, Elias enviou-o mais uma vez, e desta vez o servo regressou com a indicação: eis aqui uma pequena nuvem, com a mão de um homem subindo do mar. Isto era suficiente. Elias não esperou que os céus ficassem negros. Naquela pequena nuvem ele viu pela fé chuva abundante, e agiu em harmonia com esta fé, enviando rapidamente o seu servo Acabe com a mensagem: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Foi porque Elias era um homem de grande fé que Deus pôde usá-lo nesta grave crise da história de Israel. Quando ele orava, a sua fé agarrava as promessas do céu, e ele perseverava em oração até que as suas petições eram atendidas. Não esperava pela plena evidência de que Deus o tinha ouvido, mas estava disposto a arriscar tudo ao mais pequeno sinal do favor divino. Entretanto, aquilo que ele foi capaz de fazer sob a orientação de Deus, todos podem realizar na sua esfera de atividade ao serviço de Deus, pois está escrito sobre o profeta das montanhas de Gileade. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Tiago 5:17. Uma fé como esta é necessária no mundo de hoje. Uma fé que agarre as promessas da palavra de Deus e se recuse a largá-las até que os céus ouçam. Uma fé como esta liga-nos intimamente com o céu e dá-nos força para contender com os poderes das trevas. Mediante a fé, os filhos de Deus venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Hebreus 11:33 e 34. E através da fé, nós hoje devemos alcançar as alturas do propósito de Deus para nós. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. A fé é um elemento essencial da oração prevalecente, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Hebreus 11:6. 1 João 5:14 e 15. Com a perseverante fé de Jacó, com a invencível persistência de Elias, podemos apresentar as nossas petições ao Pai, reclamando tudo o que Ele prometeu. A honra do seu trono está posta em jogo no cumprimento da sua palavra. Elias perseverava em oração até que viesse a resposta. São-nos apresentadas importantes lições na experiência de Elias. Quando orou por chuva no Monte Carmelo, a sua fé foi testada, mas ele perseverou em tornar conhecido o seu pedido a Deus. 6 vezes orou com fervor, e no entanto não houve qualquer sinal de que a sua petição seria concedida. Mas com uma forte fé, ele apresentou com insistência a sua petição perante o trono da graça. Se ele tivesse desistido por desencorajamento na 6ª vez, a sua oração não teria sido atendida, mas perseverou até que chegou a resposta. Nós temos um Deus cujo ouvido não está fechado às nossas petições, e se colocarmos à prova a sua palavra, Ele honrará a nossa fé. Ele quer que tenhamos todos os nossos interesses tecidos com os seus interesses, e então pode abençoar-nos com toda a segurança, pois não tomaremos para nós a glória quando recebermos a bênção, mas daremos todos os louvores a Deus. Deus nem sempre responde às nossas orações na primeira vez que nos dirigimos a Ele, pois se Ele assim fizesse, poderíamos dar por adquirido que temos direito a todas as bênçãos e a todos os favores que Ele nos concedeu. Em vez de examinarmos o nosso coração para vermos se algum mal era acalentado por nós, se algum pecado era tolerado por nós, tornarmos-íamos descuidados
e deixaríamos de perceber a nossa dependência de Deus e a nossa necessidade da sua ajuda. Elias humilhou-se até estar numa condição tal que não tomaria a glória para si. Esta é a condição em que o Senhor ouve as orações, pois então dar-lhe-emos o louvor. O costume de louvar os homens resulta num grande mal. Uns louvam os outros, e assim os homens são levados a sentir que a glória e a honra lhes pertencem. Quando exaltas um homem, colocas um laço à sua alma e fazes exatamente aquilo que Satanás quer que faças. Deverias louvar Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu poder, toda a tua mente, toda a tua força, pois apenas Deus merece ser glorificado. O servo vigiava enquanto Elias orava. 6 vezes voltou do lugar de onde vigiava, dizendo: não há nada, nenhuma nuvem, nenhum sinal de chuva. Mas o profeta não desistiu desencorajado. Continuou a rever a sua vida, para ver onde tinha deixado de honrar a Deus. Confessou os seus pecados e continuou assim a afligir a sua alma perante Deus, ao mesmo tempo que vigiava em busca de um sinal de que sua oração era atendida. Ao perscrutar o seu coração, parecia valer cada vez menos, tanto aos seus próprios olhos como à vista de Deus. Parecia-lhe que ele nada era, e que Deus era tudo. E quando chegou ao ponto de renunciar ao eu, enquanto se agarrava ao Salvador como a sua única força e justiça, a resposta veio. Davi. A queda de Davi é um aviso para não negligenciarmos a oração. Deus pretendeu que a história da queda de Davi servisse de aviso quanto ao fato de que mesmo aqueles que ele abençoou e favoreceu grandemente não se devem sentir seguros e negligenciar a vigilância e a oração. E foi isto que a história provou a todos aqueles que com humildade procuraram aprender a lição que Deus pretendeu ensinar. De geração em geração, milhares foram assim levados a perceber o perigo que corriam devido ao poder do tentador. A queda de Davi, alguém tão grandemente honrado pelo Senhor, despertou neles a desconfiança de si mesmos. Sentiram que só Deus pode guardá-los pelo seu poder através da fé. Sabendo que nele estava a sua força e a sua segurança, têm temido dar o primeiro passo no terreno de Satanás. Deus respondeu à oração de Davi por perdão. Uma das mais fervorosas orações registradas na palavra de Deus é a oração de Davi quando implorou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. A resposta de Deus a essa oração é: dar-te-ei um coração novo. Esta é uma obra que nenhum homem infinito pode realizar. Os homens e as mulheres devem começar no começo, buscando Deus do modo mais fervoroso, tendo em vista obter uma verdadeira experiência cristã. Devem sentir o poder criador do Espírito Santo. Devem receber um novo coração, que é mantido suave e terno pela graça do céu. O espírito egoísta deve ser expulso da alma. Devem trabalhar com fervor e com humildade de coração, cada um deles procurando em Jesus orientação e encorajamento. Então o edifício perfeitamente ajustado crescerá até se tornar num templo santo para o Senhor. Salomão. Necessitamos de aprender a lição presente na humilde oração de Salomão. No início de seu reinado, Salomão orou: ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino, pequenino, nem sei como sair nem como entrar. 1 Reis 3, verso 7. Salomão tinha sucedido ao seu pai Davi sobre o trono de Israel. Deus honrou-o grandemente, como bem sabemos. Ele tornou-se em anos posteriores no maior, no mais rico e no mais sábio rei que alguma vez se sentara num trono terrestre. Cedo no seu reinado, Salomão foi impressionado pelo Espírito Santo com a solenidade das suas responsabilidades. E, embora rico em talentos e em capacidades, percebeu que sem a ajuda divina estava tão desamparado como uma criancinha para as assumir. Salomão nunca foi tão rico, tão sábio ou tão verdadeiramente grande como quando confessou ao Senhor: sou ainda menino pequenino, nem sei como sair nem como entrar. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa.
E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir as causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Agora vêm as condições. Se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Todos os que ocupam posições de responsabilidade necessitam de aprender a lição que é ensinada pela humilde oração de Salomão. Devem lembrar-se sempre de que a posição nunca mudará o caráter ou tornará o homem infalível. Quanto mais alta a posição que um homem ocupa, quanto maior a sua responsabilidade, mais ampla será a influência que exerce e maior a sua necessidade de sentir a sua dependência da sabedoria e do poder de Deus, e de cultivar um caráter melhor e mais santo. O exemplo de Salomão é uma lição para vigiarmos em oração. Como no caso de Salomão, foi o caráter fraco e vacilante, naturalmente ousado, firme e determinado, abalado como uma cana ao vento sob o poder do tentador. Como foi um velho e curtido cedro do Líbano, um forte carvalho de Bazã dobrado pela rajada repentina da tentação. Que lição para todos os que desejam salvar a sua alma, sobre a necessidade de continuamente vigiarem em oração. Que aviso para que mantenham a graça de Cristo sempre no seu coração, para que combatam a corrupção interior e as tentações exteriores. Ezequias orou pelo remanescente de Israel. Este dia é dia de angústia, e de vituperação e de blasfêmia. Foi a mensagem que o rei enviou. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo, e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz, pois, oração pelo resto que se acha. 2 Reis 19, 13, 4. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso, e clamaram ao céu. 2 Crônicas 32, 20. Deus ouviu as orações dos seus servos. A Isaías foi dada a mensagem para Ezequias. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. 2 Reis 19, versos 6 e 7. A oração de Ezequias estava em harmonia com a mente de Deus. Quando o rei de Judá recebeu as cartas provocadoras, levou-as ao templo, estendeu-as perante o Senhor e orou com forte fé, pedindo a ajuda do céu para que as nações pudessem saber que o Deus dos hebreus ainda vivia e reinava. A honra de Jeová estava em jogo, só ele poderia efetuar a salvação. Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, pleiteou Ezequias, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, seja servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. 2 Reis 19, versos de 15 a 19. O pleito de Ezequias em favor de Judá e da honra do seu governante supremo estava em harmonia com a mente de Deus. Salomão, na sua bênção durante a dedicação do templo, tinha orado ao Senhor para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro.
1 Reis, capítulo 8, versos 59 e 60. O Senhor deveria mostrar especialmente o seu favor quando, em tempos de guerra ou de opressão por parte de um exército estrangeiro, os principais homens de Israel entrassem na casa de oração e implorassem por salvação. Ezequias não foi deixado sem esperança. Isaías enviou-lhe uma mensagem dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Ezequias curado em resposta à oração. Desde os dias de Davi, não tinha reinado nenhum rei que tivesse atuado tão poderosamente como Ezequias para a edificação do reino de Deus num tempo de apostasia e de desencorajamento. O governante moribundo tinha servido ao seu Deus fielmente e tinha feito muito para fortalecer a confiança do povo em Jeová como seu governante supremo. E como Davi, podia agora pleitear: Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Não me desampares quando se for acabando a minha força. Ó Deus, não te alongues de mim. Meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Salmos 88, versos 2 e 3 e 75, de 5 a 18. Aqueles cujas misericórdias não têm fim, Lamentações 3, 22, ouviu a oração do seu servo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. 2 Reis, capítulo 20, versos de 4 a 6. Daniel. A oração de Daniel era eficaz e fervorosa. Daniel orou a Deus, sem a si mesmo se exaltar ou reclamar a posse de qualquer bondade. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Isto é o que Tiago chama uma oração eficaz e fervorosa. Sobre Cristo é dito: E posto em agonia orava mais intensamente. Que contraste existe entre esta intercessão pela majestade do céu e as orações fracas e sem entusiasmo que são apresentadas a Deus. Muitos contentam-se com palavras vazias e poucos têm um anseio sincero, fervoroso e afetuoso por Deus. Daniel permaneceu fiel em oração, apesar da perseguição. Será que Daniel deixou de orar porque este decreto iria passar a vigorar? Não. Esse era precisamente o momento em que ele necessitava de orar. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não procurou ocultar a sua lealdade a Deus. Não orou no seu coração, mas em alta voz, com a janela aberta na direção de Jerusalém, apresentou as suas petições ao céu. Então os seus inimigos apresentaram a sua queixa ao rei, e Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas o Filho de Deus estava ali. O anjo do Senhor acampou-se ao redor do servo do Senhor, e quando o rei veio de manhã e chamou: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Nenhum dano tinha atingido, e ele exaltou o Senhor Deus do céu. Sinceridade e fervor caracterizavam as orações de Daniel.
À medida que se aproximava o tempo para o encerramento dos 70 anos de cativeiro, a mente de Daniel esforçou-se muitíssimo para compreender as profecias de Jeremias. Viu que estava próximo o tempo em que Deus submeteria o seu povo escolhido a outro teste, e com jejum, humilhação e oração, importunou o Deus do céu em favor de Israel, usando as seguintes palavras: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Daniel 9, de 4 a 6. Daniel não proclama sua fidelidade pessoal perante o Senhor. Em vez de pretender ser puro e santo, este honrado profeta identifica-se humildemente com os que eram realmente pecadores em Israel. A sabedoria que Deus lhe tinha comunicado era tão superior à sabedoria dos grandes homens do mundo, como a luz do sol que brilha nos céus ao meio-dia é mais brilhante do que a mais fraca estrela. No entanto, ponderemos a oração que saiu dos lábios deste homem tão altamente favorecido pelo céu. Com profunda humilhação, com lágrimas e com um rasgar do coração, pleiteia por si e pelo seu povo. Abre a sua alma ao Senhor, confessando a sua indignidade e reconhecendo a grandeza e a majestade do Senhor. Que sinceridade e fervor caracterizam as suas súplicas. A mão da fé é estendida para o alto para agarrar as promessas infalíveis do Altíssimo. A sua alma debate-se na agonia, e ele obtém a evidência de que a sua oração é ouvida. Sabe que é a sua vitória. Se nós, como povo, orássemos como Daniel orou e nos debatêssemos como ele se debateu, humilhando a nossa alma perante Deus, receberíamos respostas às nossas petições como as que foram concedidas a Daniel. Ouçam como ele apresenta enfaticamente o seu caso no tribunal do céu. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Daniel capítulo 9, versos 18 e 19. O homem de Deus estava a orar pela bênção do céu para o seu povo e por um conhecimento mais claro da vontade divina. A preocupação do seu coração era Israel, que não estava no sentido mais estrito a guardar a lei de Deus. Reconhece que todos os infortúnios deles vieram sobre eles como consequência da sua transgressão daquela santa lei. Ele diz: pecamos, obramos impiamente. Por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Daniel 9, versos 15 e 16. Os judeus tinham perdido o seu caráter peculiar e santo de povo escolhido de Deus. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. E sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Daniel 9, 17. O coração de Daniel volta-se com um anseio intenso para o santuário desolado de Deus. Sabe que a sua prosperidade só pode ser restaurada na medida em que Israel se arrepende das suas transgressões da lei de Deus e se torne humilde, fiel e obediente. Estando a oração de Daniel em curso, o anjo Gabriel desce rapidamente da corte celeste para lhe dizer que as suas petições foram ouvidas e respondidas. Este poderoso anjo foi comissionado para lhe dar perícia e entendimento, para abrir perante ele os mistérios das eras futuras. Assim, enquanto procurava com fervor reconhecer e compreender a verdade, Daniel foi levado a comungar com um mensageiro delegado pelo céu. Em resposta à sua petição, Daniel recebeu não só a luz e a verdade de que ele e o seu povo mais necessitavam, mas também uma perspectiva sobre os grandes acontecimentos do futuro, nomeadamente o advento do Redentor do mundo.
Aqueles que pretendem estar santificados, ao mesmo tempo que não têm qualquer desejo de pesquisar as Escrituras ou de lutar com Deus em oração para obter um entendimento mais claro da verdade bíblica, não sabem o que é a verdadeira santificação. Neemias. A oração de Neemias é um exemplo para o povo de Deus hoje. O coração daqueles que advogam esta causa deve estar cheio do Espírito de Jesus. Só o grande médico pode aplicar o bálsamo de Gileade. Que estes homens leiam o livro de Neemias com um coração humilde, tocado pelo Espírito Santo, e as suas falsas ideias serão modificadas, e serão vistos princípios corretos, e a presente ordem das coisas será modificada. Neemias orou a Deus pedindo ajuda, e Deus ouviu a sua oração. O Senhor levou reis pagãos a auxiliarem-no. Quando seus inimigos trabalharam zelosamente contra ele, o Senhor operou através de reis para executar o seu propósito e para responder às muitas orações que subiam até ele, pedindo o auxílio de que eles tanto necessitavam. A oração tornou mais fortes a fé e a coragem de Neemias. Através dos mensageiros vindos da Judéia, o patriota hebreu soube que tinham chegado dias de provação a Jerusalém, a cidade escolhida. Os exilados que tinham regressado estavam a sofrer aflição e vergonha. O templo e porções da cidade tinham sido construídos, mas a obra de restauração foi entravada. Os serviços do templo foram perturbados e o povo estava constantemente alarmado pelo fato de as muralhas da cidade estarem em grande medida em ruínas. Dominado pela mágoa, Neemias não conseguia comer nem beber. Ele escreveu: "Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. No seu desgosto, ele virou-se para o auxiliador divino. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele fez uma confissão fiel dos seus pecados e dos pecados do seu povo. Implorou para que Deus defendesse a causa de Israel, restaurasse a sua coragem e a sua força, e os ajudasse a reedificar os lugares assolados de Judá." À medida que Neemias orava, a sua fé e a sua coragem fortaleceram-se. A sua boca encheu-se de argumentos santos, salientou a desonra que seria lançada sobre Deus se o seu povo, agora que tinha voltado para ele, fosse deixado em fraqueza e sob a opressão, e solicitou com insistência que o Senhor realizasse a sua promessa. "E vós convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome." Veja Deuteronômio 4, de 29 a 31. Esta promessa tinha sido dada a Israel através de Moisés antes de terem entrado em Canaã, e durante séculos tinha permanecido inalterada. O povo de Deus tinha agora voltado para ele em penitência e em fé, pelo que a sua promessa não falharia. Neemias tinha frequentemente derramado a sua alma em favor do seu povo, mas agora, ao orar, um propósito santo ganhou forma na sua mente. Decidiu que, se pudesse obter o consentimento do rei e a ajuda necessária para conseguir ferramentas e material, ele assumiria pessoalmente a tarefa de reconstruir as muralhas de Jerusalém e de restaurar o poder nacional de Israel. E pediu ao Senhor que lhe concedesse o favor do rei para que este plano pudesse ser implementado. "Faz prosperar hoje o teu servo", pediu ele, "e dá-lhe graça perante este homem." Durante 4 meses, Neemias aguardou uma oportunidade favorável para apresentar o seu pedido ao rei. Durante este período de tempo, embora o seu coração estivesse opresso pelo desgosto, procurava comportar-se de modo alegre na presença do rei. Naqueles salões de luxo e de esplendor, todos devem parecer despreocupados e alegres. A perturbação não deve ensombrar a face de qualquer servidor da realeza. Mas nos momentos de retiro de Neemias, escondidas da vista humana, muitas eram as orações, as confissões, as lágrimas ouvidas e testemunhadas por Deus e pelos anjos. Neemias reconheceu o seu pecado pessoal nas suas orações. Neemias não disse apenas que Israel tinha pecado. Reconheceu penitentemente que ele e a casa do seu pai tinham pecado. "De todo nos corrompemos contra ti", diz ele, colocando-se entre os que desonraram Deus por não se manterem firmemente ao lado da verdade.
Neemias humilhou-se perante Deus, dando-lhe a glória devida ao seu nome. O mesmo fez Daniel em Babilônia. Estudemos as orações destes homens. Elas ensinam-nos que nos devemos humilhar, mas que nunca devemos obliterar a linha de demarcação existente entre o povo de Deus que guarda os mandamentos e aqueles que não têm qualquer respeito pela sua lei. Neemias orou, tendo a certeza de que Deus cumpriria as suas promessas. Agarrando-se fortemente pela fé à promessa divina, Neemias depôs no escabelo da misericórdia divina a sua petição para que Deus defendesse a causa do seu povo penitente, restaurasse o seu poder e edificasse os seus lugares assolados. Deus tinha sido fiel às suas ameaças quando o seu povo se separou dele, tinha-os espalhado entre as nações segundo a sua palavra. E Neemias encontrou precisamente neste fato uma garantia de que ele seria igualmente fiel no cumprimento das suas promessas. Neemias ajustou as suas orações às necessidades do momento. A descrição da condição de Jerusalém despertou a simpatia do monarca sem suscitar os seus preconceitos. Outra questão ofereceu a oportunidade pela qual Neemias esperava há tanto tempo. Que me pedes agora? Mas o homem de Deus não se aventurou a responder até ter procurado a orientação de alguém mais elevado do que Artaxerxes. Ele tinha uma responsabilidade sagrada a cumprir, para a qual necessitava da ajuda do rei, e percebeu que muito dependia de apresentar o caso de tal modo que obtivesse a sua aprovação e recrutasse a sua ajuda. Então orei, disse ele, ao Deus dos céus. Nessa breve oração, Neemias apresentou-se na presença do Rei dos Reis e ganhou para o seu lado um poder que pode modificar o curso dos corações da mesma forma que os rios de águas têm o seu curso modificado. As orações de Neemias estavam ligadas com um firme propósito. A necessidade de Neemias na igreja hoje, não apenas de homens que podem orar e pregar, mas de homens cujas orações e cujos sermões estejam ligados a um firme e ambicioso propósito. Como Neemias, podemos orar em qualquer momento ou lugar. Orar como Neemias orou nessa hora de necessidade é um recurso à disposição do cristão, em circunstâncias em que outras formas de oração podem ser impossíveis. Os que se empenham nas absorventes atividades da vida, atarefados e quase subjugados pelas perplexidades, podem enviar um pedido a Deus, suplicando orientação divina. Os que viajam por mar e por terra, quando ameaçados por algum grande perigo, podem entregar-se à proteção do céu. Em tempos de súbita dificuldade ou perigo, o coração pode enviar o seu grito de socorro a alguém que se comprometeu a vir em auxílio dos seus fiéis e crentes, sempre que chamem por ele. Sob todas as circunstâncias, em todas as situações, o ser humano oprimido pela dor e pela preocupação, ou ferozmente assaltado pela tentação, pode encontrar segurança, apoio e socorro no infalível amor e no poder de um Deus que mantém a promessa. Neemias, naquele breve momento de oração dirigida ao Rei dos Reis, reuniu coragem para comunicar a Artaxerxes o seu desejo de ser desincumbido por algum tempo dos seus deveres na corte e pediu que lhe fosse concedida autoridade para reconstruir os lugares assolados de Jerusalém, de modo a torná-la novamente numa cidade forte e defendida. Dependiam deste pedido importantes resultados para a nação judaica. E declara Neemias: o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Deus, na sua providência, não nos permite conhecer o fim desde o princípio, mas Ele dá-nos a luz da sua palavra para nos guiar ao avançarmos e ordena-nos que mantenhamos a nossa mente fixa em Jesus. Aonde quer que estejamos, seja qual for a nossa ocupação, o nosso coração deve ser elevado a Deus em oração. Isto é ser insistente na oração. Não necessitamos de esperar até que possamos curvar-nos sobre os nossos joelhos para orarmos. Numa ocasião, quando Neemias veio perante o rei perguntou-lhe por que ele parecia estar tão triste e perguntou-lhe também que pedido ele tinha a fazer-lhe. Mas Neemias não ousou responder imediatamente. Estavam em jogo interesses importantes. O destino de uma nação dependia da impressão que deveria ser então feita sobre a mente do monarca. E Neemias lançou uma oração ao Deus do céu antes de ousar responder ao rei.
O resultado foi que obteve tudo o que pediu ou mesmo que desejava. Não há tempo ou lugar em que seja inapropriado dirigir uma petição a Deus. Não há nada que possa impedir-nos de mantermos o nosso coração no espírito de oração fervorosa. Entre as multidões da rua, no meio de uma transação comercial, podemos fazer uma oração a Deus e rogar por guia divina, tal como Neemias quando fez o seu pedido perante o rei Artaxerxes. Podemos encontrar um lugar de comunhão onde quer que estejamos. Deveríamos ter a porta do coração aberta continuamente e o nosso convite a ascender ao céu para que Jesus possa vir e habitar no nosso coração como um convidado celestial. Embora possa haver uma atmosfera poluída e corrompida ao nosso redor, não precisamos de respirar os seus miasmas, mas podemos viver no ar puro do céu. Podemos fechar todas as portas a imaginações impuras e pensamentos não santificados, se erguermos a mente à presença de Deus por meio da oração sincera. Aqueles cujo coração está aberto para receber o apoio e a bênção de Deus andarão numa atmosfera mais santa do que a da terra e terão constante comunhão com o céu. Neemias orou fervorosamente toda a noite. Em segredo e em silêncio, Neemias completou seu circuito ao redor das muralhas. Ele declara: "E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia. Porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma." Nesta vistoria dolorosa, não desejava atrair a atenção dos seus amigos ou dos seus inimigos, para que não fosse suscitado um entusiasmo e não fossem postos a circular relatos que pudessem impedir ou pelo menos entravar a sua obra. Neemias dedicou o resto da noite à oração, pois na manhã seguinte deveria despender um esforço fervoroso para motivar e unir os seus compatriotas, desanimados e divididos. O sucesso de Neemias mostra o poder da oração. Na sua obra, Esdras e Neemias humilharam-se perante Deus, confessando os seus pecados e os pecados do seu povo, e pedindo perdão como se eles mesmos fossem os ofensores. Trabalharam, oraram e sofreram com paciência. Aquilo que tornou a sua obra mais difícil não foi a hostilidade aberta dos pagãos, mas a oposição secreta dos supostos amigos, que, colocando a sua influência ao serviço do mal, aumentaram 10 vezes mais o fardo dos servos de Deus. Estes traidores forneceram aos inimigos do Senhor o material para ser usado na sua guerra contra o seu povo. As suas paixões malignas e a sua vontade rebelde estiveram sempre em guerra com os requisitos manifestos de Deus. O sucesso que acompanhou os esforços de Neemias mostra o que a oração, a fé e a ação enérgica podem realizar. Neemias não era um sacerdote, não era um profeta, não tinha qualquer pretensão a um título elevado. Era um reformador suscitado para um tempo importante. O seu objetivo era colocar o seu povo numa correta relação com Deus. Inspirado por um grande propósito, aplicou todas as energias do seu ser para o realizar. Integridade elevada e inflexível marcou os seus esforços. Ao entrar em contato com o mal e com a oposição ao que era correto, tomou uma posição tão decidida que o povo foi despertado para trabalhar com zelo e coragem renovados. Não podiam deixar de reconhecer a sua lealdade, o seu patriotismo e o seu profundo amor a Deus. E vendo isto, estavam dispostos a segui-lo para onde ele os conduzisse. João Batista. João passava tempo em meditação e oração para conhecer a vontade de Deus para a sua vida. A vida de João não foi gasta em ociosidade, melancolia ascética ou em isolamento egoísta. De tempos a tempos saía para se misturar com os homens e era sempre um observador interessado do que se passava no mundo. A partir do seu retiro sossegado, observava o desenrolar dos acontecimentos. Com visão iluminada pelo Espírito Divino, estudava o caráter dos homens para poder compreender como alcançar o coração deles com a mensagem do céu. O fardo da sua missão estava sobre ele. Na solidão, através de meditação e de oração, procurou preparar a sua alma para a obra da sua vida que estava perante si. A oração capacitou João para enfrentar os reis da terra.
João Batista foi ensinado por Deus durante a sua vida no deserto. Estudou as revelações de Deus na natureza. Sob a direção do Espírito Divino, estudou os rolos dos profetas. De dia e de noite, Cristo era o seu estudo, a sua meditação, até que a mente, o coração e a alma foram cheios da visão gloriosa. Ele viu o Rei na sua beleza e perdeu de vista o seu ego. Contemplou a majestade da santidade e tomou consciência de que era ineficiente e indigno. Era a mensagem de Deus que ele tinha de declarar. Era no poder de Deus e na sua justiça que ele deveria erguer-se. Estava pronto a avançar como mensageiro do céu, sem temor do que era humano, porque tinha contemplado o divino. Podia erguer-se sem temor na presença de monarcas terrenos, porque se tinha inclinado tremente perante o Rei dos Reis. Pedro. Deus respondeu à oração de Pedro para que Dorcas fosse ressuscitada. O coração do apóstolo foi tocado pela simpatia ao contemplar a mágoa das pessoas. Então, indicando que os amigos chorosos saíssem do quarto, ajoelhou-se e orou fervorosamente a Deus para que restaurasse a vida e a saúde de Dorcas. Voltando-se para o cadáver, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Dorcas tinha sido muito útil para a igreja, e Deus achou por bem trazê-la de volta da terra do inimigo, para que a sua habilidade e a sua energia pudessem ser ainda uma bênção para outros, e também para que, através desta manifestação do seu poder, a causa de Cristo pudesse ser fortalecida.